A bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. O batismo tem sido considerado pela maioria das autoridades eclesiásticas como uma das mais importantes instituições da Igreja cristã. A sua importância advém de uma ordem explícita do Divino Mestre no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, cumprindo a profecia de Joel capítulo 2, versículo 28, Pedro pregou uma impactante mensagem que resultou em quase 3.000 pessoas que, ávidas pela salvação, perguntaram a ele e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Em São Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo deu uma ordem. Atos, capítulo 2, versículo 38, quando Pedro disse que aquelas pessoas se batizassem em nome de Jesus Cristo, ele estava cumprindo a ordem. Pois Jesus exigiu o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, é um título. Filho não é nome, é um título. Espírito Santo não é nome, é um título. E Jesus exigiu o nome daqueles 3 títulos de Deus. Os apóstolos entenderam até porque Jesus lhes havia aberto o entendimento. Lucas capítulo 24, versículo 45. Há aqueles que dizem insensatamente, Mateus capítulo 28, versículo 19, foi Jesus que falou. Atos capítulo 2, versículo 38, foi Pedro. Entre Pedro e Jesus, eu fico com Jesus. Mas que falta de revelação! Você com isso está admitindo que uma escritura invalida outra? Você está dizendo que há incongruência nas escrituras sagradas? Você está dizendo que, para obedecer Jesus, tem que desobedecer Pedro, os apóstolos? João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos
da palavra que vos disse. Quem está falando aqui é Jesus. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Deus deu mandamento através dos apóstolos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Os conversos, nos tempos primórdios da igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Jesus, ele quis que o batismo fosse em seu nome. Mas ele falou de uma maneira que depende de revelação para entender que ele estava exigindo o batismo no seu nome. Porque se ele dissesse assim, ide ensinai todas as nações, batizando-as em meu nome, seria o óbvio, seria uma coisa óbvia, que não se necessitava de revelação para entender. Mas ele quis falar de uma maneira que depende de revelação. Vejam bem, o Pai está nele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesus Cristo foi chamado de Pai, Pai da eternidade. Então, o Pai está em Jesus. Filho é Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. E darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Espírito Santo é Jesus Cristo em nós. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Verbo presente. E estará, verbo futuro, em vós. Quando em corpo, Jesus habitava com eles. Jesus Cristo habitava com eles, porque um corpo não pode entrar em outro corpo. Porém, na manifestação de Espírito Santo, Jesus Cristo não estaria com eles, estaria neles. Portanto, Pai, Filho, Espírito Santo, concentram-se esses títulos em um único ser, Jesus Cristo. Querendo que o batismo fosse em seu nome, ele disse, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele exigiu o nome daqueles 3 títulos de Deus. E esse nome é Jesus Cristo. Em Atos capítulo 8, versículo 5, nós encontramos Filipe, foi a Samaria e pregava a Cristo ali. No versículo 7, os espíritos imundos saíam de muitos
que os tinham, paralíticos e coxos eram curados. No versículo 8 diz, e houve grande alegria naquela cidade. Agora versículos do 14 ao 16, de Atos 8. Ora, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, descendo, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, nós vamos encontrar Pedro na casa de Cornélio. Pedro pregou a palavra e o Espírito Santo caiu sobre as pessoas. Isso derruba a doutrina da regeneração batismal, do batismo regenerativo. Pedro disse em sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 21, que o batismo não remove a imundícia da carne. A purificação dos pecados está no sangue e não na água. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porém, devemos ser batizados, porque a água está incluída no plano da salvação. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Vos salva batismo. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Portanto, é importante que sejamos batizados. Mas vejam bem que o Espírito Santo foi derramado antes mesmo que aquelas pessoas fossem batizadas na casa de Cornélio. Isso mostra que não é a água que purifica as pessoas dos pecados, porque eles não tinham sido batizados ainda. Mas a prova que eles tinham o Espírito Santo é que não recusaram o batismo. Quando Pedro disse em Atos 10, versículo 48, disse que eles fossem batizados em nome do Senhor. Um certo teólogo se manifestou combatendo o batismo em nome de Jesus Cristo e disse assim, em Atos capítulo 2, versículo 38, fala para batizar em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 16, fala Senhor Jesus. Mas que diferença? Que diferença tem? Jesus Cristo com Senhor Jesus. Aí ele continua. Em Atos capítulo 10, versículo 48, Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Ora, mas é diferente? Eles tinham outro Senhor a não ser Jesus Cristo? João capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Ah, teólogo, você está querendo questionar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque em um lugar da Escritura fala Jesus Cristo, em outro lugar fala Senhor Jesus, em outro fala Senhor. Então eu te desafio, mostre-me um lugar onde diz que as pessoas foram batizadas em nome do Pai, só em nome do Pai. Eu admitiria Filho e Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia um lugar que fala que as pessoas foram batizadas em nome do Filho. Eu admitiria Pai e Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia um lugar onde fala que foram batizados em nome do Espírito Santo. Eu admitiria Pai e Filho. A revelação
tem chegado a nós. A igreja batizou em nome de Jesus Cristo até o ano 325 da era cristã, quando Satanás tirou o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Alguém disse, isso é doutrina de Sabélio. Doutrina de Sabélio. Se Sabélio teve essa luz, glória a Deus. Isso é sabelianismo. A teologia nos acusa. Cuidado com os sabelianitas. Batizar em nome de Jesus Cristo é sabelianismo. Não é só sabelianismo, não, senhores teólogos. É pedrismo, é paulismo, é joãozismo, é jesusismo. Porque Jesus disse em Lucas capítulo 24, versículo 47, e em seu nome, Lucas escreveu, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Em Atos capítulo 19, versículo 5, Paulo batizou ali 12 discípulos em nome do Senhor Jesus. Outro evangelho é anátema, é excomungado. Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie evangelho diferente do que vos tenho pregado, seja anátema. Deus continue vos abençoando.